Boa tarde a todas e a todos. Iniciamos agora mais um Diálogos, essa edição tratando do tema Travestis e Transsexuais na Educação, Acesso, Permanência e Formação. Nós agradecemos a presença de todos que estão aqui hoje, em especial também agradecemos a presença do pessoal que está nos acompanhando pelo canal do NTA TV e queremos registrar a presença das seguintes autoridades. Marcelo Postionic Vieira, diretor do NTE, Assísio Reis Pereira, pró-reitor adjunto da Pró-Reitoria de Extensão. E também queremos registrar a presença dos seguintes coletivos aqui presentes. Coletivo Voe, Marias Bonitas, NEMGEP, Fórum de Mulheres de Santa Maria e Marcha das Vadias. Para que nós assim tenhamos e que nós não atrapalhemos a transmissão para o pessoal que está nos assistindo em casa ou nos polos da UAB, para o pessoal aqui da frente evitar passar na frente da câmera, para que não haja não se atrapalhe a transmissão. E que também nós temos no canal da UAB, do NTE TV, nós temos um chat funcionando. Então o pessoal que está nos assistindo em casa ou que são nos polos da UAB também pode nos mandar perguntas, dúvidas ou críticas, porque depois que as nossas entrevistadas aqui falarem, nós vamos abrir espaço para vocês aqui presentes nos perguntarem algumas coisas e também para o pessoal que está em casa. Destacamos que essa ação é construída em parceria com as seguintes entidades e organizações: Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de Santa Maria, Coletivo Voe, Grupo de Ativismo LGBT de Santa Maria e Núcleo de Tecnologia Educacional NTE-UFSM. No dia 27 de março, o Conselho Universitário Consul da Universidade Federal de Santa Maria aprovou a Resolução 057/2015, que reconhece o direito de pessoas transexuais, travestis e transgêneras de utilizarem o nome social. A proposta, aceita com unanimidade pelo Consul, foi construída em ação conjunta do Coletivo Voe, Diretório Central dos Estudantes, DCE-UFSM, Gabinete do Reitor e Pró-Reitoria de Graduação. A conquista é considerada mais um avanço na área dos direitos humanos, principalmente no que tange às políticas que asseguram os direitos da população LGBT, lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. Mas será o suficiente? Onde estão, de fato, as pessoas travestis e transexuais? É para contextualizar, então, essa reflexão e para ampliar o nosso debate que nós estamos aqui hoje. Então, convidamos as nossas entrevistadas e as nossas debatedoras de hoje para compor a nossa roda de conversa. Convido a Luma Andrade. A Luma é professora adjunta da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Unilab, possui graduação em licenciatura em Ciências pela Universidade Estadual do Ceará, pós-graduação em Gestão e Avaliação da Educação pela Universidade Federal de Juiz de Fora, mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente pela Universidade Estadual do Rio Grande do Norte e doutorado em Educação pela Universidade Federal do Ceará, UFC. Então, obrigado, Aluma, por ter vindo de tão longe para debater com a gente e compartilhar a tua experiência enquanto professora e enquanto pessoa trans. Marina Heidel, nós convidamos também para compor a mesa. A Marina possui graduação em Licenciatura em Educação Artística, Artes Visuais, e mestrado em Educação na linha de Educação, Sexualidades e Relações de Gênero da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É coordenadora estadual da Diversidade Sexual da Secretaria Estadual de Justiça e Direitos Humanos do Rio Grande do Sul e coordena a Rede Transeduc, rede de professores transexuais e travestis do Brasil. Foi premiada pelo projeto Diga Não à Homofobia escolar no primeiro concurso de Educação e Diversidade Sexual promovida pela GALI, Aliança Global para a Educação LGBT, em 2010. Obrigado, então, Marina, mais uma vez por estar aqui com a gente. Santa Maria já está sendo a segunda casa da Marina, porque ela está sempre aqui. Convidamos também a Silene Rossi. A Silene Rossi é ativista do movimento LGBT de Santa Maria. Milita na defesa das travestis e transexuais há vários anos aqui na cidade. Já foi apresentadora oficial da Parada Livre da cidade várias vezes e participa das atividades promovidas por coletivos e ONGs ligados à diversidade sexual em Santa Maria. Então, obrigada, Silene, também por ter aceito o nosso convite. E, por último, nós convidamos a Carol Bonotto, jornalista graduada pela Universidade Federal de Santa Maria, estudante de Direito do Centro Universitário Franciscano e ativista LGBT do Coletivo Voe. E ali do ladinho, mediando, nós temos a Marcela, que é nosso moderador do chat, que não é nem UOL nem Chat Terra, gente.
Marcelo Halber é mestrando em Extensão Rural na UFSM, coordenador geral da Associação de Pós-Graduandos da UFSM e ativista LGBT do coletivo Voe. E eu sou o Jason, eu sou jornalista, sou mestrando em comunicação aqui na UFSM e também sou ativista do coletivo Voe. Então essa é a nossa mesa, como vocês podem ver, começando ali pelo Marcelo até aqui, é um arco-íris inteiro. E aí, nós vamos abrir então para as gurias falarem. Nós temos, por questão de tempo, pessoal, nós vamos ter de 15 a 20 minutos para... De 15 a 20 minutos para as pessoas, para vocês falarem. Depois a gente vai abrir perguntas para vocês e também para o pessoal que está nos assistindo pelos polos da UAB em casa. Nós queremos registrar também a presença aqui da Pró-Reitoria de Administração da UFSM. Então, como é de praxe, eu vou passar a palavra para a pessoa que vem mais de fora, para a Luma. Então, boa tarde a todos e a todas aqui presentes. Inicialmente, gostaria de agradecer ao convite, né, e parabenizar a universidade pelo trabalho que está sendo realizado nesse momento. Um trabalho que é focado na questão da diversidade sexual. Essa diversidade, nesse contexto específico sexual, que precisa ser dada essa visibilidade, porque às vezes a gente é colocado em um pacote de diversidade e se perde dentro desses pacotes. Se trabalha tudo, menos questões da diversidade sexual, por conta do impacto e do tabu que requer essas temáticas. Então, assim, de coração, parabenizar a iniciativa, em especial o convite que eu recebi do Luiz, uma pessoa que entrou em contato direto, e inicialmente irei me apresentar, né? Então, sou Luma Nogueira de Andrade, já foi colocado o meu currículo para vocês, sou considerada a primeira doutora travesti formada no Brasil e a primeira travesti a ser concursada em uma universidade federal em nosso país. E assim, não foi nada fácil chegar até onde eu cheguei. E não é fácil para as outras travestis, trans, o universo trans, ocupar espaço dentro da nossa sociedade. Existe um processo de restrição, existe uma negação. E aí a gente vai trabalhar um pouco no decorrer de minha fala. Então eu venho do interior do estado do Ceará, no município de Morada Nova, sou filha de agricultores analfabetos, né, pais, mães e demais descendentes ancestrais, e que conseguiu ver, através da educação, um espaço de transformação de sua vida, né, da vida de seus familiares. E não bastava ser pobre, não bastava ser do interior do estado do Ceará, do Nordeste, tinha que nascer com mais uma singularidade. E uma dessas singularidades é exatamente não se adequar aos padrões hegemônicos da nossa sociedade quando se refere às questões da sexualidade, né? Então, eu era uma pessoa que nasceu com uma genitália chamada de pênis e que as pessoas passaram a adequar essa genitália a uma performatividade, segundo utilizando Butler, uma performatividade dentro da sociedade, a partir dessa genitália. E aí eu tinha uma trajetória toda pronta e declarada para ser percorrida. Porém, com o amadurecimento, né, e compreender da minha própria existência, eu passei a não me adequar dentro desses padrões que eram dados de graças e às vezes até forçados, né? Porque se fala que existe uma possível ditadura da homossexualidade. Mas ninguém vê essa ditadura operar quando nós nascemos. E antes mesmo de nós nascermos, opera sim uma heteroditadura. Nós somos forçados a seguir uma trilha, a seguir um caminho. E só tem uma opção e só tem uma escolha. Ou você segue a trilha, ou você se perde na caminhada. E você é jogado fora, você é completamente excluído. Então, vivenciei todo esse contexto de formação, tanto na infância, no contexto familiar, quanto no contexto da escola, quanto no contexto do trabalho, né? E dentro da universidade como um todo. Então, atravessei todo esse contexto histórico da educação, sendo discente, tanto na educação básica quanto no ensino superior,
Então, discente, docente, gestora também. Então, eu consegui vivenciar esses lugares em uma situação singular, porque minha transformação ela não veio após a conquista do espaço na escola. Ela veio dentro, no contexto, tanto das conquistas escolares, quanto do processo de transformação. Então, isso ainda é mais complexo, porque algumas pessoas até esperavam ter uma certa formação para poder realizar o seu processo de transformação. Então, eu vivenciei esse processo de transformações dentro desses espaços, como docente, como discente, né, como gestora, e aí ir para esses enfrentamentos. Então, desde a infância eu já era agredida porque eu não me adequava dentro desses padrões da hegemonia. Eu tinha numa visão conservadora de feminilidade, um lugar mais feminilizado dentro dessa sociedade. De querer brincar com brincadeiras que eram mais femininas, de querer estar mais próximo das meninas, não querendo levar isso para um essencialismo, que aí seria matar Foucault. A ideia não é essa, porque nós estamos em processo de construção. E aí a gente acaba tendo alguns gostos que fazem parte também desse processo de adestramento, como diria o próprio Foucault. Mas aí nós entramos numa seara que ela é um pouco complexa, bastante complexa, de tentar compreender essas diferenças. Né? Então eu comecei a vivenciar isso, essa negação dessa forma de ser diferente, dentro da escola, já desde a infância. Não poderia utilizar banheiro feminino, não poderia ter uma singularidade de escolha de formas de brincadeiras. Então, a escola ela sempre era um lugar de disputa e muito grande. Ela sempre era um lugar que eu tinha que brigar para estar ali. Eu tinha que me impor, tinha que resistir. Mas, muitas vezes, eu tive que me assujeitar. Há momentos que a gente tem que se assujeitar para, posteriormente, poder resistir. Porque senão a resistência de cala ela promove uma justificativa do processo de exclusão. E você passa a ser culpada por algo que você, na verdade, não tem culpa. O processo te exclui e ao você se auto-excluir, vamos dizer assim, você acaba sendo culpada disso tudo. É você que é a culpada, porque é você que não quer nada, é você que não tem interesse. Então tem todo um maquinário de guerra, usando Deleuze, para poder... que é acionado dentro dessas estruturas para poder negar. E a gente, para poder compreender isso, a gente tem que entender que existe um modelo de homem e um modelo de mulher. Especificamente o modelo de homem. O homem branco, o homem de olho azul, o europeu. Esse modelo que traz consigo não só uma estrutura física, mas traz consigo uma estrutura de uma forma de pensar. É o que o Boaventura de Souza Santos chama da colonização das mentes. Nós não fomos colonizados apenas em termos territorial. Nós fomos colonizados em termos de forma de pensar, em formas de agir. Por que eu me visto dessa forma? Por que eu ando dessa forma? Porque nós fomos adestrados a sermos assim, segundo Foucault. Mas como é isso? Eu faço aquilo que eu desejo. Será que eu faço aquilo que eu desejo? Ou eu fui levado para esse caminho e eu não consegui me livrar do processo de colonização? E o que é descolonizar as nossas mentes? É olhar a vida com os próprios olhos. Como eu vou olhar a vida com os próprios olhos se já é ditado para mim o tempo todo o que eu tenho que fazer? O que eu posso fazer? O que é chancelado? Então, como eu vou ver essa vida e como eu vou viver essa vida com os meus próprios olhos? E aí é um processo que é muito complexo e muito difícil, porque requer todo um trabalho de extrema reflexão de nossa realidade e da nossa vivência. Como se opera esse adestramento? Um exemplo que a gente pode colocar muito claro para todos que tem aqui, se eu chegasse aqui e oferecesse para vocês 2 bandejas, uma com filé mignon e a outra com baratas fritas, o que vocês escolheriam? Logicamente, o filé mignon. Por que nós escolheríamos o filé mignon?
Porque nós fomos adestrados a gostar do filé mignon e não da barata frita. Por que outras culturas se alimentam dessas baratas? Por que outros sujeitos têm outros comportamentos e que nós negamos esses comportamentos? É porque nossas mentes elas são colonizadas. A gente não precisa nem experimentar para saber que não gosta. Porque nós já fomos, já pensaram por nós. Nós já sabemos que não iremos gostar. E aí a gente nem toca naquilo que não pode ser tocado. A gente não pode experimentar aquilo que é proibido. Aquilo que não está chancelado. Chancelado em uma forma de pensar. Chancelado em um modelo, em uma estrutura. Então, Foucault ele vai dar todo esse aspecto para que nós possamos a ter uma reflexão que existe um modelo sim. E esse modelo de homem, ele é seguido em cada uma das sociedades. E aí não existe um modelo único. Por exemplo, se alguém entrasse aqui com os seios de fora, seria um escândalo. Né? Poderia até chamar a polícia. Porque isso não faz parte, nós não aceitamos esse tipo de estrutura. E quando você vai para uma tribo indígena, é a coisa mais simples e é o esperado. Porque foram construídas estruturas sociais próprias, códigos próprios daquela sociedade de aceitação e outros de não aceitar, outras formas de não aceitar. Então nós chancelamos umas e outras a gente não chancela. E aquilo que não é chancelado pelo nosso grupo, a gente acaba eliminando ou subalternizando e tornando abjeto aquilo que não é aceito dentro das estruturas hegemônicas. Dentro dessa estrutura, dessa forma de pensar que é chancelada pela nossa sociedade. E aí entra as questões das sexualidades. O que se espera de uma pessoa que nasce com a genitália que é chamada de pênis? A nossa sociedade ela já trilhou esse caminho, ela já disse o que tem que ser, né? Desde a infância. Né? E também o que ocorre? Às vezes nós somos capturados por isso, até mesmo nós que representamos essas diferenças. Né? Sempre vamos tentar tratar, por exemplo, a gente encontra sujeitos trans que sempre vai tentar justificar a sua feminilidade sempre dentro dos conceitos e das estruturas conservadoras de ser mulher. Ah, eu sou feminina porque desde criança eu brincava de boneca. Ah, eu sou feminina porque eu cuidava da casa. Ah, eu sou feminina porque eu gostava de brincadeiras mais tranquilas, mais sensíveis, né? Eu sou mais sensível. Isso é um essencialismo. Né? E a gente acaba fortalecendo essa forma de ser. E a gente não quebra com as estruturas conservadoras. E a gente acaba reproduzindo o mesmo o tempo todo, em uma roda gigante que só roda, roda, roda e não sai do canto. E a gente precisa, exatamente, como diria Boaventura de Souza Santos, quebrar com essas linhas abissais e poder olhar para o sul com os seus próprios olhos e vivenciar essas diferenças. E aí entra não só as questões da sexualidade, entra as questões religiosas, entra as questões raciais, entra as questões étnicas, entra diversas singularidades. Tudo aquilo que não se encaixa no modelo padrão de nossa sociedade. Se não entra na forma do bolo, vai acabar sofrendo suas punições. Como diria Foucault, que disse muito bem em seu livro Vigiar e Punir. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler, mas as estruturas sociais elas estão montadas para atender a essa demanda. Por que nós temos os hospitais? Por que os hospitais eles são produzidos? Por que nós temos os manicômios? Por que nós temos as prisões? Por que nós temos a escola? Por que essas estruturas que são sociais, que são estatais, elas têm um interesse, elas funcionam, elas operam em uma intenção? Qual é a intencionalidade dessas estruturas? E aí Foucault ele consegue muito bem delinear isso. Essas estruturas, elas são exatamente para disciplinamento dos corpos e das mentes. Então a escola ela faz parte desse contexto que disciplina, que dociliza os corpos, segundo Guaciro Lopes Louro. Ele vai docilizar esses corpos para que esses corpos eles sejam adequados dentro dessa sociedade esperada, dentro dessa sociedade pensada de uma forma hegemônica e conservadora. E aí não há espaço para a diferença.
É por isso que pensar a escola, um espaço dessa diversidade, que não se enquadra dentro do pensamento conservador, é exatamente tornar ele abjeto, é deslocar ele para fora da escola. Não é esse o espaço desses sujeitos. O lugar desses sujeitos é a margem. O lugar desses sujeitos é na periferia. É o não lugar, como diria Deleuze. Não existe um lugar. Que lugar é esse? Que corpo é esse? Que corpo maldito? Que seres mal visíveis são esses que são produzidos por essa sociedade? Então, é dentro desse contexto, desse modelo padrão de homem. E as estruturas, elas vão dar conta disso. E aí Foucault diz, existe muito em comum entre a escola, as prisões, os manicômios e os hospitais. Porque são estruturas de controle. Né? Se você fizer alguma coisa que não está dentro do padrão da sociedade, você pode sofrer as penalidades. E você pode entender, não, mas tem as regras, às vezes não tem isso. Às vezes o negro ele é preso, não porque ele cometeu algum ato infrator, é porque a própria cor dele é uma infração para essa sociedade conservadora. Não é que a travesti ela tenha cometido um ato infrator que está na legislação, é porque a própria presença dela, ela é exatamente um agravo. Ela é vista como algo imoral, não ético, e que tem que ser preso para poder esses corpos eles serem readestrados, alinhados. Ou você se alinha, ou você pune, vigiar e punir. Então, nós somos vigiados, e se nós não entramos dentro desse contexto, essas instituições disciplinares, elas vão atuar para que a gente se enquadre dentro desse contexto. E a mesma ocorre com os hospitais. Há exemplos principalmente das trans, quando há o processo de tentativa de mudança da transgenitalização. Então, há todo um aparato tecnológico utilizado para dizer quando pode, o que pode, por que eu não posso determinar? Por que tem que ser uma terceira que vai analisar meu corpo? Por que meu corpo tem que ser visto em uma perspectiva biológica extremamente conservadora? E aí a ideia do sexo ligado ao gênero. É atrelar o órgão a uma forma de ser e uma forma de conviver, que contraria tudo do que Butler vem nos ensinar. Né? Não existe uma ligação entre sexo e gênero. Né? Se for para existir, gênero é que pode determinar o sexo. Nós nos construímos, nós determinamos, nós que nos identificamos, nós que sabemos o que nós queremos. E aí fica difícil alguém dizer o que a gente é ou o que a gente não é. Então a psiquiatria ela vai utilizar isso, no próprio hospital vai ser utilizada essas estruturas, nas prisões, os manicômios, né? Ah, é uma louca, como é que pode usar uma roupa dessa? Coloca isso, tá louca, né? Então as estruturas elas são feitas para essa forma de controle. E aí vocês avisam o tempo, porque eu falo, tá? Então, aí vai operar então, a ação dessas estruturas que irão tentar manter uma sociedade extremamente conservadora. E aí a escola ela vai fazer parte dessas estruturas. Né? Nós vamos trabalhar para que essa sociedade ela seja incorporada, esse sujeito seja incorporado dentro dessa sociedade, mas para atender esses padrões conservadores e hegemônicos. E aí, quando não atende, nós vamos sofrer todas as penalidades. E aí eu volto a repetir, isso não ocorre só com a questão da diversidade sexual. Ocorre com tudo aquilo que não se enquadra nesse modelo e nessa forma que está posta de se pensar. Né? E aí nós criamos duas categorias que também é histórica, que desde o passado já acontecia. Né, que é a divisão da humanidade em duas categorias. Nós tínhamos os helenos e os bárbaros, onde os helenos eram aqueles da Grécia, né, que poderia tudo, e os bárbaros eram aqueles que não sabiam nada, né, que poderiam ser escravizados, que poderia ser feito tudo com eles. Posteriormente, nós temos na história mais outra divisão, que é a ideia dos cristãos e dos pagãos. Os cristãos têm tudo, os pagãos, nada. E todos são sujeitos. Mas existe essa separação, existe essa divisão. Nós estamos em um estágio que nós temos humanos e não humanos.
Como falar em direitos humanos para não humanos? O que é humano? Quem entra no padrão e no modelo de humano? Eu não entro. Todos nós que estamos em desacordo com as normas hegemônicas, nós não entramos nesse contexto de cidadania e nesse contexto de direitos. Nós somos excluídos. Isso é escrachadamente posto dentro da sociedade. Uma sociedade que tenta homogeneizar uma ideia de direitos humanos para todos, mas que na prática é uma extrema ilusão e uma extrema ficção. Porque nós temos sujeitos que estão excluídos desses direitos e dessa cidadania. Aí encontra-se os negros, os homossexuais, as travestis, as lésbicas. São esses sujeitos abjetos. Esses sujeitos que não têm um lugar dentro da nossa sociedade. E aí você imagine, o que acontece com a travesti que está presa? Tem vários casos. Elas estão presas, já cumpriram suas penas, mas não saem de lá. Elas estão presas e são abusadas. O que acontece com as travestis que estão na rua? Não existe pena de morte no nosso direito para humanos. Existe pena de morte em nosso país? Não legalmente. Não para quem é humano. Para quem não é considerado não humano ou subhumano, opera sim uma outra lei, uma outra norma. Uma norma de violência, uma ordem de abjeção, uma ordem de extrema e até a morte. Não existe o direito ao lazer, à família, à escola, não é visto porque são seres desumanizados. Todos esses que estão fora dentro dessas estruturas. E aí a gente tem que começar a ver a realidade e começar a refletir. Que fissuras poderão ser feitas dentro desse contexto? E aí cada um de nós temos um papel importante. É compreender a sociedade que nós vivemos de uma forma descolonizada. E aí quando eu me refiro à descolonização, eu não estou falando só das ideias europeias. Mas a ideia de quando a gente nasce, a gente pode ser colonizado, a nossa forma de pensar, por os nossos sujeitos próximos. São aquelas pessoas mais próximas que vão tentar adestrar essas formas de pensar e essas formas de ver o mundo. Então nós temos que ver o mundo com os nossos próprios olhos e fazer uma reflexão sobre o que nós podemos contribuir. E aí é um trabalho de formiguinha mesmo, mas aí Foucault ele traz uma abertura. Apesar da norma, existe algo brilhante que ele nos coloca, que é as linhas de fuga. Não existe norma pura e aplicável, inviolável e intocável. Existem as linhas de fuga. E é por isso que eu estou aqui, por causa das linhas de fuga. É por isso que elas estão aqui, por causa das linhas de fuga. Porque nessas relações de poder, a gente encontrou uma saída. E a gente espera que cada vez mais a gente possa ampliar esse lugar. E aí, como eu iniciei, me colocando como a primeira doutora travesti do Brasil a concluir um doutorado, né, e a estar em uma universidade federal, isso é dois motivos importantes que eu destaco. Um motivo de alegria e, ao mesmo tempo, um motivo de tristeza. Alegria porque só agora, em 2012, a gente consegue ter uma única travesti doutora. Em 2013, uma travesti que consegue entrar numa universidade federal enquanto docente. Quantas pessoas tiveram seus direitos e sua cidadania negada? E por que elas não estão chegando? Então, é algo a se refletir a respeito disso. Será que é algo que é naturalizado, que todo mundo consegue, então elas deveriam conseguir normalmente? Então, é culpa delas se elas não estão chegando? Qual o lugar desses sujeitos abjetos? Mas aí a gente tem que entender que ainda bem
que existem essas linhas de fugas. E a gente consegue burlar e consegue criar as nossas próprias táticas usando o Sertor para a gente poder delinear nossas vidas, nossos corpos, nossas mentes e nossa forma de estar dentro da nossa sociedade. Obrigada. Eu vou passar então a fala para a Marina. Foi muito interessante a fala da Luma, principalmente quando a gente pode trazer ela para discutir um aspecto mais local. De que a UFSM, aprovando o uso do nome social aqui no campus e nos outros centros da universidade, nós passamos a fazer parte e se incluir nessa trilha de descolonizar nosso pensamento e passar a pensar a partir das nossas próprias cabeças. Que a universidade, que a UFSM e, em geral, as universidades brasileiras, elas encontrem um caminho de descolonização, que consigam se descolonizar. Então, que isso faça parte, e que o próprio nome social, na verdade, ele pode ser um pontapé para isso. E, embora as diretrizes das universidades e o próprio direito sejam sempre normativos, que a universidade consiga sempre encontrar então, essas linhas de fuga, começando por hoje, por exemplo, com o diálogos. Então, vou passar a fala para a Marina. Então, boa tarde a todas, a todos. Como disse, né, o Jason, parece que já é a segunda casa minha, é Santa Maria. Mas é um prazer estar aqui novamente e da mesma forma, né, cumprimentar as pessoas que estão aqui e principalmente, né, reitor, pró-reitores, essas pessoas que são as pessoas, né, no patamar um pouco, né, colocado a um nível superior na nossa questão, né, mas que estão presentes nesses espaços, porque é nesses espaços que a gente precisa realmente o diálogo. Então, enquanto gestora de um Estado que pauta a questão da diversidade sexual, também estar nesses espaços é um espaço de diálogo. Então, eu também quero referendar aqui o movimento social, né, na pessoa do Babalorixá, né, pai Ney de Ogum, que eu, como filha de Oxum, nós temos, né, os laços religiosos ligados, mas na pessoa dele cumprimentar as outras pessoas que estão aqui e dizer que eu inicio um pouquinho essa questão da travestilidade e transexualidade dentro da escola com uma frase da professora Guacira, quando ela diz que para alguns a escola é um inferno. Então eu digo que para nós, travestis, transexuais e todas as letrinhas, é um inferno muito maior, porque a gente vive o dia a dia deste inferno. A Luma colocou o relato dela enquanto estudante, eu fiquei tentando visualizar o meu passado enquanto estudante, e como, lógico, nós temos histórias diferentes, mas o viés da violência, o viés do bullying, que é a palavra tão bonita agora, bullying, né? Mas a violência e a agressão e a perversidade que a gente viveu enquanto aluna, né? Enquanto adolescente, ou então enquanto adulta, né? Essa perversidade, ela permeia muito nesses espaços. E a escola, por incrível que pareça, ainda é um espaço muito homofóbico, ainda é um espaço muito transfóbico, sim, né? E por incrível que pareça, não sei o que estou dizendo, mas são as pesquisas que apontam que o espaço mais homofóbico de uma escola é a sala dos professores e os conselhos de classe. Eu sei disso porque eu sou professora há 23 anos. Né? E enquanto professor que vivi uma experiência e como professora, porque diferente de Luma, eu me transformei depois do processo, como ela falou ali. Né? Mas eu vivenciei a violência o tempo inteiro, mesmo dentro do armário, como a gente gosta de, né, dizer que a gente vive no armário, ou sai do armário, entra no armário. Então, eu vivi essas violências porque a minha transexualidade estava escondida dentro de um armário. E eu só tive coragem e ver que era possível quando eu já estava realmente num posto um pouco melhor que as minhas iguais. E aí sim eu tive coragem de sair desse armário. E mesmo assim não foi fácil, porque daí eu travei um outro duelo dentro de um espaço chamado escola, que eram os meus colegas professores.
Porque a partir do momento que uma travesti, uma transexual é professora, ou ela está à frente de um grupo, provavelmente ela vai ensinar coisas que não se deve, né? Porque talvez essa sexualidade, que parece que a gente transpira 24 horas, né, sexualidade, né? A gente vive 24 horas a sexualidade. E na verdade não é isso, a gente vive uma condição enquanto identidade, ou então enquanto as nossas experiências, como todos nós aqui. E no entanto, parece que aos olhos das nossas colegas heterossexuais, fechou aquela porta, vai dar putaria, vamos dizer a palavra bem, né, vulgar. Mas é isso, é pensar o que aquela professora faz com os seus alunos dentro de um espaço, e ela dizem, né, que a gente até ensina a ser gay, lésbica, travesti, transexual. Eu não acredito nisso, mas algumas pessoas dizem isso, né? Algumas pessoas que querem inverter a ordem, né? Quer dizer, querem nos dizer que nós somos culpadas por determinadas situações na escola. E, na verdade, quando o professor Fernando Seffner diz que nós podemos ser adultos de referência, não é só para as pessoas que estão sofrendo a violência, mas é para qualquer aluno ou qualquer aluna que está dentro desse espaço e que precisa se compreender enquanto pessoa, enquanto sujeito. Então, nas experiências de escola, né, a gente traz várias experiências, né, e num saldo positivo, enquanto fui professora, hoje estou na gestão, né, no espaço público, mas como fui professora durante 10 anos da mesma escola, as experiências foram muito ricas. Esse prêmio, né, que foi citado aqui, não foi porque foi um prêmio, mas foi um trabalho que aconteceu, um trabalho pedagógico que aconteceu. Mesmo sendo uma professora de artes, ela poderia falar das temáticas de sexualidade. Mesmo sendo professora de artes, ela pode falar da vida, do cotidiano e dos direitos humanos, né? Porque para nós, às vezes, é tão difícil, né? O professor fecha a sua porta e vai encher o quadro do seu conteúdo. E esquece que atrás nós temos sujeitos que ainda estão em formação e que precisam compreender certas coisas que na família não é falado. Porque essas questões de sexualidade, gênero, homofobia, etc., não são falados. Agora parece que está na mídia, né? Quer dizer, cada vez mais a mídia está trazendo essas questões. Mas ainda a gente tem que questionar de que forma ela traz. Né? Como diz a própria Luma, né? Que sujeito é esse? Né? O homem branco, né? Rico, da mesma forma a mulher lésbica, bem-sucedida, bem rica, e a travesti. Qual é o perfil da travesti que traz a novela? Se traz. É o bafão, né? É aquela que faz o barraco, mas é aquela que, enfim, que lidera ou comanda uma comunidade. Quer dizer, essas leituras que a gente tem que se apropriar também, e ver até onde a gente consegue esse processo também como um todo. Então, pensar vários processos num todo. Enquanto gestora, num estado como a gente tem uma questão muito séria, que além do machismo, a gente tem o gauchismo, né? Quer dizer, o gaúcho tem uma característica de que ele é um macho, que ele bota bota, que ele bota espora, né? E que a prenda é aquela que vai dançar com o seu belo vestido. E nós podemos botar um vestido ou uma bombacha? Aonde é que a gente vai se inserir nessa cultura? Não, nós não fizemos parte dessa cultura. Vamos botar fogo no CTG lá em Santana do Livramento. É melhor, daí, né, é o conflito. Né? Ou então vamos matar a travesti lá na Farrapos, porque ela está incomodando as pessoas que estão naquele local. Mas aí eu questiono, quem é que colocou a travesti lá na Farrapos para se prostituir? Foi ela que foi por conta própria? Ou será que não foi a família que expulsou de casa, a escola que expulsou de casa, ou ela fugiu, e aí ela vai num local público e ela é expulsa daquele local? Então, todo esse processo de exclusão, de expulsão, desculpa, de tirar essas pessoas da margem,
vamos fazer com que ela vá lá para aquela calçada. E ela vai viver daquela calçada. Então eu não sou contra a prostituição. Eu só acho que ela não poderia ser o único processo de exclusão que essas travestis vivem. E 90% das travestis brasileiras e transexuais vivem desse processo. E nós, como disse a Luma, a gente conseguiu fugir por algum viés. Agora muitas não conseguem. E aí vai vir todas as questões sociais junto, aí vão vir todas as violências juntas. Ela também vai viver as experiências enquanto, entre aspas, marginal dessa cultura. E ela vai acabar fazendo qualquer coisa para sobreviver nesse espaço. E aí, como diz Luma também, ela vai para uma cadeia. Né? Nós temos hoje, dentro do espaço, a gente conseguiu construir, junto com o governo, um espaço separado nesse aspecto da travesti presa. As travestis hoje, nós temos uma ala no presídio central, onde a gente tem 22 travestis. Elas cometeram seus delitos, lógico. Elas estão respondendo por isso. Mas não é por isso que elas vão apanhar dentro do próprio presídio e ser violentadas e ser estupradas dentro de uma cela com 5, 7, 9, 10 homens. Então a gente conseguiu construir essa política hoje e que para nós tem um saldo positivo, porque são 22 pessoas que conseguem estar num espaço onde elas organizam o espaço. Quem já foi esse espaço pode ter certeza que é o local mais organizado dentro do presídio central. Para que você saiba, nós temos 4.500 homens dentro desse presídio e 22 travestis. E alguns gays que estão dentro desse espaço também. Lógico que elas têm seus companheiros, né? Que ninguém é palhaça, né? A doida, né? Mas elas estão lá, né? E esses companheiros são pessoas que foram vítimas também de algum tipo de violência que decidiram ir para aquela ala. E é um espaço onde uma travesti coordena e organiza e as outras, então, vão trabalhando junto. Nós temos, junto com a Associação das Travestis do Rio Grande do Sul, a Igualdade, RS, através do trabalho de Marcela e Malta, um projeto dentro do presídio para dar assistência jurídica e assistência psicológica, né, conveniado com a nossa secretaria. Então, a ONG faz o trabalho, a gente repassa as verbas. Então, são pequenos projetos que a gente consegue avançar. Mas também é um trabalho de formiguinha. Eu tenho andado muito no estado inteiro, fazendo formação para professores, principalmente, né, que é uma dificuldade de levar essas questões também na temática da educação, para os servidores da Brigada Militar e da Polícia Civil, que também é um outro quadro muito difícil de trabalhar, das pessoas compreenderem que nós devemos ser respeitadas por um decreto do governo do Estado que é assinado em 2011 e até agora algumas pessoas não entenderam o que é um decreto. E que insistem em chamar as pessoas travestis e transexuais pelo nome de registro. E, na verdade, nós temos um decreto que fala sobre o nome social. Então, são essas coisas que a gente tem feito e travado uma batalha imensa. Porque eu sou uma para trabalhar com 497 municípios, né, nesse estado, que você sabe que a gente, lógico, não dá conta. Mas a gente tem ido assim, nos grandes centros, principalmente, mas a gente tem essa preocupação de ir lá naqueles municípios pequenos, onde a gente sabe que muitas vezes elas fogem do município pequeno e tentam a vida no centro, né, no centro maior, justamente por essa questão da violência, justamente por essa questão da exclusão o tempo inteiro. Então, eu assumi a secretaria em o ano passado, em julho, né? E eu já fiz assim acho que dá para dar uma volta em volta do planeta Terra, mas enfim, né? Dessas viagens assim de 2 dias, atravessar o estado para fazer formação. Porque eu acredito que mesmo que seja uma pequena fala, uma fala que vai dizer, oi, tudo bom, eu estou aqui, a pessoa já vai pensar quem é essa pessoa, quem é esse sujeito que está aqui falando, que antes não teria condições de estar aqui falando. Você sabe que pela nossa história, né, as travestis na época da ditadura nem podiam sair durante o dia na rua.
né? E muito antes também. Era dito que jamais poderiam sair à rua. E se saíssem, eram presas. E tinha que lavar a cadeia. Né? Ou então tinha que se prostituir dentro com os soldados, ou enfim, com a polícia. Isso na década de 70. Na década de 80, etc. Então, só nos anos 90 em diante, que nós tivemos o direito de ir e vir, pelo menos na rua, circular livremente. Isso é uma coisa que começou a ter esse direito. Agora, ainda é pouco. E reconhecendo o diálogo que a gente fez com a universidade, né? Naquele momento com o reitor, eu estava aqui num outro momento, a gente fez um diálogo, ele reconheceu a importância dessa questão, mas ele mesmo apontou que não seria só isso o processo. Teríamos que avançar com outras discussões, né? A luta pelo banheiro. Gente, qual é o problema no banheiro? Quer dizer, eu não posso usar o banheiro masculino porque eu vou ser agredida. Eu não posso usar o banheiro feminino porque a mulher não deixa. Só um pouquinho. E o meu direito de usar o banheiro? Onde está? Agora vamos criar um quarto banheiro, porque já tem o terceiro, né? Que é para pessoa com deficiência. Daqui já nós vamos ter um banheiro para índio, para negro, para etc, etc. Porque vai ser essas categorias que estão sendo o tempo inteiro agredidas. Então, quer dizer, o banheiro é uma discussão enorme, mas agora vamos ter que criar uma lei para usar um banheiro? Eu acho que o senso, né, a lógica das coisas, isso aconteceu em Jaguarão, quando uma pessoa fez o seguinte, no meio de uma plateia, eu estava falando. Quando ele diz assim, tá, mas se a minha namorada entrar no banheiro e entrar uma travesti, uma transexual, eu disse, qual é o problema? Eu disse assim, eu não sou lésbica, respeito as lésbicas, mas eu não vou agarrar mulher, não. Se antes eu não agarrei, não vai ser agora. Entendeu? Agora, entendeu? A preocupação dele não era a questão do banheiro em si, mas era que a mulher dele, ou a pessoa, ia ser agarrada por uma travesti dentro do banheiro. Eu nunca vi uma travesti agarrar uma mulher dentro do banheiro, gente. Eu confesso a vocês. Acredito que nós temos travestis e transexuais lésbicas, sim, né? Porque é uma outra discussão. Mas de entrar uma travesti no banheiro para agarrar uma mulher, nunca vi. É mais fácil ela entrar no masculino e agarrar um homem. Entendeu? Ou vice-versa, né? Mas é para brincar um pouco, para descontrair essa questão. Mas é pensar assim, de que forma, né? Quer dizer, o que faz? Quer dizer, agora eu vou virar travesti, então é o vizinho que vai se incomodar. A família se preocupa, mas o que o vizinho vai dizer, né? Que agora a fulana tá assim, ou tá assado, né? Então são essas dificuldades que a gente vê no dia a dia. Então, todo momento eu recebo uma denúncia. A denúncia do Disque 100, que cai dentro do meu e-mail direto, toda denúncia no estado do Rio Grande do Sul cai na minha caixa de e-mail da Secretaria de Direitos Humanos. E aí lá vou eu ler os fatos, para entender a lógica das coisas. É as coisas mais absurdas do mundo. As coisas mais, assim, as agressões vão desde o insulto, lógico, até ao assassinato. Mas assim, nesse trâmite, são as coisas mais absurdas do mundo. Né? Pela incompreensão, pelo não reconhecimento da identidade do outro, pelo desrespeito ao sujeito. Acho que assim, a gente tem lutado muito, foi feita uma campanha nacional agora do movimento trans, sou travesti ou sou transexual, quero dignidade e respeito. São as duas palavras mínimas que a gente quer. Dignidade e respeito. Só que como é difícil chegar a esse senso, a esse consenso, né, da própria Constituição Federal, do seu artigo 5º. Ou então a única questão assim, bom, eu tenho o direito, se eu voto, se eu pago os meus impostos, eu faço da minha vida o que eu entender, o que eu quiser. Só que parece que não. Para algumas pessoas, não. Isso incomoda. Mas incomoda quem? Desculpem aquelas pessoas, mas a homofobia está mais dentro das pessoas que gostariam de sair do armário e não têm coragem, do que nos heterossexuais resolvidos. Porque aquela pessoa que se incomoda comigo, aquela pessoa que me vê como uma aberração, é porque ela gostaria de ser como eu e não tem coragem, ou não tem peito
né? Nem que seja de silicone como o meu, mas não tem coragem de ser, né, o que nós somos. Então, assim, dentro desse tema de acesso, né, de permanência e de formação, agora a gente está tendo acesso. Só que, né, se perdeu muito tempo. O acesso agora parece que as pessoas começaram a entender quando o Enem constrói essa ideia do nome social, respeito ao nome social, porque nós, do Conselho Nacional, as travestis e transexuais, representantes da ANTRA, né, Associação Nacional, fomos lá incomodar o Ministério e dizer, não, nós queremos ser respeitadas pelo nome social. Se era uma normativa desde 2010, por que é só agora que a gente conseguiu aprovar? A resolução que nós também criamos dentro do Conselho, de trazer essa discussão do nome social, do nome do banheiro. Bom, isso virou agora, o Feliciano quer vetar, né? quer anular a resolução que foi criada pelo Conselho Nacional LGBT. Tá bom, eu sei que é 5 minutos. Então, assim, é pensar de que forma a gente vai construir esse trabalho de formiguinha, que não é fácil, de que forma a gente vai fazer com que as pessoas compreendam que nós somos humanas, sim, né? Que nós somos feitas de carne e osso, algumas com silicone a mais, outras a menos, outras nem tanto, né? Mas nós somos humanos, sim. A gente, além da questão da sexualidade, que as pessoas veem como, né, um objeto de desejo ou de abjeção, enfim, né, nós temos sentimentos, sim. Nós temos famílias. Algumas não, porque, quer dizer, não é que não tenhamos, mas algumas foram excluídas da família. Mas nós temos sentimentos, nós temos convívio, nós temos desejo de viver uma vida melhor. E, no entanto, isso é negado. E de que forma a gente vai conseguir atingir essa questão, principalmente dentro da universidade? É respeitando as pessoas como elas são, entendeu? Aqui todos nós, graças a Deus, somos diferentes. Porque Deus o livre se tivesse 2 Marinas aqui, né? Ia botar fogo nessa cidade. Porque é isso, entendeu? Então, assim, às vezes a gente diz que temos um CID que nos diz que nós somos doentes. Tem. Mas até que ponto a minha doença é uma doença? Nós temos um processo que diz que eu sou transtornada, louca, entre aspas. Diz que nós temos disforia de gênero, que nós sofremos de transexualismo. Gente, o que é isso? E ainda está lá dentro das doenças mentais. Então justifica o caso, né? Se a gente recebe a louca e sai correndo nua, né? Aqui, né? Vamos dizer, ela é doente, né? Graças a Deus, né? Nesse ponto a gente pode receber a louca. Mas eu recebo a louca quando eu vejo os meus direitos serem cortados. O meu direito de ir e vir, né, sendo barrado. Muitas de nós saem das nossas casas e às vezes não volta para a nossa casa. Porque ela recebeu um tiro, uma pedrada, então, ou o vizinho, ou o padeiro, ou enfim, todo mundo vai gritar ou vai dizer alguma coisa para aquela travesti ou aquela transexual que está na rua. Então, quando a gente vê todas essas questões, aí sim a gente recebe a louca. Né? Então, assim, enquanto gestora também, a gente tem, como eu disse, essas denúncias, eu tento apurá-las, eu ligo, eu incomodo, eu infernizo a vida das pessoas atualmente. Eu ligo para o comando da brigada e faço a denúncia pela corregedoria. Nós temos na nossa secretaria algumas pessoas que hoje estão cedidas, mas que pertencem ao quadro da brigada, eu vou lá e falo, tenente, coronel, fulana de tal, a senhora vai ter que me ajudar assim, assim. Coronel, a senhora vai ter que me ajudar com isso, isso, isso. Porque é a única maneira com que a gente vai conseguir, não só resolver as questões dentro do sistema, que é um sistema muito difícil de lidar, né, num quadro muito grande como nós temos, de servidores ativos no Estado. Né, são vários segmentos, dentro dos mesmos espaços. A saúde é um outro problema, que nós sempre estamos vinculadas a AIDS, como se todas nós tivéssemos HIV. Então, nós temos um dado que aponta, né, que hoje não é só nós que somos grupo de riscos. Qualquer pessoa é grupo de risco. E as pessoas dizem, lá vem elas, são premiadas. Né?
ou então estão grávidas do Fred, como as pessoas dizem, né? Fred Kruger, né? Ou, enfim, todas as linguajárias que usam para dizer o quê? Que todas nós temos que entrar dentro daquele espaço. Se eu vou num posto de saúde, numa unidade básica de saúde, eu não sou atendida, porque vão dizer que eu tenho que ir para o SAI, que é o Sistema de Atendimento Especial, né? Especializado, para quem é portador de HIV. Mas eu só quero tirar a cutícula da minha unha que está inflamada. Entendeu? Ah, mas o fulano de tal, quer dizer... Então, é o tempo inteiro, né, essa discussão. E isso tudo vai ser também reflexo dentro da escola. A escola não é diferente desses espaços. E, por sinal, ela é muito forte nesses espaços. Né? Então, a gente tem, assim... É muito complicado tu viver ainda num espaço chamado sociedade, quando o teu direito de ir e vir não é respeitado. Né? Ou então tu é barrada naquele espaço. Nós temos experiências maravilhosas de pessoas que conseguiram avançar, de pessoas que hoje, né, a própria Luma é um exemplo disso. Né? Nós temos outras meninas que trabalham em outros espaços que são públicos, né? Mas é uma parcela muito pequena ainda, num contingente muito grande dessa população. E aí vai dizer, mas tu não quer voltar para a escola? Deus o livre, Marina, eu voltar para a escola.